Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Eu levo jeito com cachorros. Lúcia! Gritou uma voz abafada enquanto um punho batia na minha porta da frente. Lúcia! Eu acordei de uma vez, com meu Doberman resgatado, Remus, encolhido entre os meus joelhos. Anda logo, abre essa porta! Eu suspirei, levantei e fui atender. Bom dia, Valdir. Diante de mim estava Valdir, meu único vizinho naquela estrada de terra. O seu vira-lata cagou no meu quintal. Ele rosnou, cuspindo no chão da varanda. De novo. Valdir morava numa casa caindo aos pedaços ali perto, com meia dúzia de cachorros presos em canis imundos no fundo do terreno. Ah, eu duvido, respondi sorrindo. Você que devia limpar aquilo. Eu sentia a raiva dele subindo. Olha, mantenha esse bicho longe da minha propriedade, ele disse. Entendeu? Remus latiu, ofendido, enquanto Valdir recuava pela entrada de terra. Eu também odeio ele, garoto. Falei. Sempre me identifiquei mais com cachorros do que com pessoas. Eles me entendem. Então, passar o verão com Remus no sítio do meu pai era quase perfeito. Quase. Naquela noite, decidi que uma corrida tiraria Valdir da minha cabeça. Remus pulava animado enquanto eu colocava uma roupa mais confortável. Depois saiu comigo pela trilha dos fundos. Corremos pelo mato baixo até chegar ao riacho que passava atrás do terreno do Valdir. Lá na margem exposta estava ele. Valdir não nos tinha visto. Entre os arbustos, ouvi sua voz murmurando enquanto jogava pequenos volumes de um saco dentro da água. Fraco, doente. Isso aqui é miúdo demais. Foi aí que percebi. Filhotes. Eu não sabia que ele estava criando cães. Enquanto os pelos de Remus se eriçavam de nojo, tomei minha decisão. Na manhã seguinte, bati na porta suja de Valdir, com Remus ao meu lado. Eu não quero conversa com advogado. Rosnou uma voz lá de dentro. Sou eu, Lúcia. A fechadura chacoalhou e a porta se abriu. Tá, o que você quer? Eu tentei ignorar o cheiro de mijo vindo da casa. Eu ouvi dizer que você tem filhotes? Eu falei. E daí? Valdir respondeu. O Remus precisa de companhia, eu disse, tirando o dinheiro do bolso. Ele não confiava em mim, mas vi a conta se formando na cabeça dele quando balancei R$3.000 na frente do seu rosto. Relutante, ele nos deixou entrar. Passei pela sujeira acumulada no chão da casa e fiquei aliviada quando ele nos levou para os fundos. Era pior do que eu pensava. 3 machos, magros e cobertos de carrapatos. 3 fêmeas esgotadas por ninhadas seguidas, separadas dos filhotes antes mesmo de desmamarem. E, num barracão caindo aos pedaços, o ganido inconfundível de filhotes famintos e assustados. Quantos você quer? Ele perguntou. Valdir recuou quando meus olhos ficaram amarelos. Todos. Ele gritou quando meus ossos começaram a estalar e minha boca se projetou num focinho cheio de presas. Pouco depois, Valdir gemia na terra manchada de sangue, enquanto Remus lambia pedaços presos na pele dele. Enquanto eu arrebentava as correntes, 6 cães famintos fizeram o resto. O que você é? Perguntou uma labradora magricela, com sangue na boca. Ela é amiga, respondeu Remus, enquanto eu pegava 4 filhotes se contorcendo nos meus braços cobertos de pelos. Para onde a gente vai? Perguntou um pitbull jovem aos meus pés. Olhei para minha mochila nova e sorri. Para casa. Mas ela era uma boa cachorra. Ela era
minha linda garotinha, minha única filha, mas na morte parecia desumana. Embora membros e carne estivessem faltando, a causa da morte foi, na verdade, traumatismo craniano. O laudo usou palavras limpas para uma coisa que jamais poderia ser limpa. Trauma craniano, perda severa de tecido. Eu li cada linha sentada à mesa da cozinha, com uma xícara intocada à minha frente, e as mãos imóveis sobre o papel. As palavras pareciam pequenas perto daquilo que carregavam. Minha filha tinha 2 anos. Ainda confundia algumas sílabas. Ainda pedia água apontando o copo com as 2 mãos. Ainda chamava Zoe de Zo, porque o nome inteiro parecia grande demais para a boca dela. Depois do enterro, minha casa virou um ponto de passagem. Minha mãe trouxe comida, minha irmã lavou pratos, uma vizinha apareceu com flores. Ninguém sabia onde colocar os olhos. Todos entravam olhando para o caixão. Depois, olhavam para mim com aquela expressão de quem já tinha decidido que eu era uma sobrevivente. Meu marido voltou da viagem com o rosto destruído e passou dias sentado no quarto da nossa filha, segurando um vestido pequeno no colo. As pessoas cochichavam na cozinha, falavam baixo no corredor, repetiam a mesma frase de vários jeitos, que eu tinha feito o possível, que ninguém podia prever, que acidentes terríveis aconteciam dentro de casas normais. Meus amigos e familiares me consolaram o tempo todo por causa do que aconteceu, insistindo que não foi minha culpa que a cachorra tenha morrido. Eles falam da Zoe com uma tristeza cuidadosa, quase pedem desculpa antes de mencionar o nome dela. Dizem que fui boa por ter adotado uma pitbull adulta, marcada, cheia de medo, vinda de um lugar onde cães aprendiam dor antes de aprender carinho. Ela tinha sido usada em rinha clandestina, jogada contra animais maiores, mais fortes, treinados para rasgar carne. Quando chegou ao abrigo, tremia quando alguém levantava a mão para pegar uma chave. Tinha cicatrizes nas patas, no focinho, nas orelhas. Faltava um pedaço pequeno de uma delas. Eu vi a foto dela no site do abrigo e senti aquela pena que depois a gente chama de amor para deixar mais bonito. Nos primeiros meses, Zoe se escondia atrás do sofá quando a campainha tocava. Chorava baixo em dias de chuva. Tinha medo de vassouras, sacos de lixo, homens de boné, portas batendo. Com o tempo, ela aceitou minha mão. Depois aceitou deitar perto dos meus pés. Depois aprendeu a encostar a cabeça no meu joelho quando queria carinho. Nunca rosnou para mim. Nunca mordeu ninguém. Nunca avançou em outro cachorro no passeio. Se um poodle latia do outro lado da rua, ela abaixava a cabeça e puxava a guia para voltar para casa. Quando engravidei, todo mundo teve opinião. Meu pai disse que cachorro com histórico daqueles era risco. Minha sogra falou da raça em tom de sentença. Uma amiga mandou links de notícias horríveis. Eu respondia com fotos da Zoe dormindo de barriga para cima, ridícula, vulnerável, as patas dobradas no ar. Dizia que ela era dócil. Dizia que tinha sofrido demais e merecia terminar a vida em paz. Dizia que eu jamais abandonaria um animal por medo dos outros. Quando a minha filha nasceu, Zoe cheirou os pezinhos dela e recuou, respeitosa. Durante 2 anos manteve distância, aceitava biscoitos dados por mãos pequenas, mas nunca disputava brinquedos, nunca pulava no berço, nunca tentava subir no sofá quando a menina estava lá. Eu dizia isso para quem ainda insistia. Zoe era uma boa menina. Por isso, a Polícia Civil me ouviu com uma paciência estranha, quase constrangida. Contei tudo muitas vezes. A primeira versão saiu quebrada, entre vômitos e choro. Depois ficou mais firme, mais organizada. Meu marido tinha viajado a trabalho. Eu estava sozinha em casa. Coloquei roupa na máquina, desci até a lavanderia, separei toalhas, medi o sabão. Deixei minha filha no quarto dela, no andar de cima, com blocos de montar e um desenho passando na televisão. Zoe estava no corredor. Nada parecia fora do lugar. Foram minutos, poucos minutos. Então ouvi a pancada, depois o grito, depois o barulho de móveis arrastando. Eu subi correndo, disse aos policiais que tropecei no último degrau, disse que chamei o nome da minha filha antes de chegar à porta, disse que encontrei Zoe sobre ela, sacudindo o pequeno corpo com uma força que eu nunca tinha visto naquele animal. O quarto estava revirado, lençóis no chão, blocos espalhados, sangue nas tábuas claras, a camiseta da minha filha rasgada.
o rosto destruído a ponto da minha cabeça se recusar a aceitar que aquela era a mesma que, 1 hora antes, tinha pedido banana. Contei que peguei a primeira coisa ao alcance da mão, uma vassoura velha encostada no corredor. Bati em Zoe para fazê-la soltar. Eu bati de novo, bati até o cabo rachar, batia enquanto gritava, enquanto implorava, enquanto a minha filha já não se mexia. Os policiais anotaram. Um deles engoliu seco. O outro perguntou se Zoe tentou me atacar. Respondi que não sabia, que tudo aconteceu rápido demais, que eu só queria tirar a minha bebê da boca dele. A equipe das zoonoses levou Zoe ainda viva. Ela estava caída no canto quando chegaram, respirando com dificuldade, o pelo manchado, os olhos abertos. Um homem perguntou se ela tinha histórico de agressividade. Minha mãe respondeu por mim. Disse que Zoe era traumatizada, mas calma. Disse que havia uma criança morta no andar de cima e que talvez certas perguntas pudessem esperar. Zoe foi colocada numa caixa de transporte e retirada pela porta dos fundos. Eu não fui ver. No dia seguinte, soube que ela seria sacrificada. Ninguém contestou. Ninguém queria defender a cachorra depois daquilo. Meu marido assinou os papéis. Minha mãe chorou por minha filha e, um pouco, por Zoe também. Recebi abraços de gente que dizia entender a minha dor, sem entender nada. O tempo passou e eu segui com a minha vida. Mudei os móveis de lugar, pintei o quarto, doei roupas pequenas em sacos fechados. Meu marido tentou falar sobre terapia. Minha mãe tentou me convencer a vender a casa. Voltei ao trabalho aos poucos. As pessoas ainda me param no mercado e dizem que eu sou forte. Dizem que deve ser impossível carregar aquela lembrança. Dizem que deve ser horrível ter visto a Zoe fazer aquilo. Eu meio que rio um pouco quando dizem isso. A parte realmente difícil foi fazer a Zoe encobrir o meu crime. Mesmo depois de uma semana de fome, eu ainda precisei bater naquela cadela repetidas vezes até que ela começasse a morder. Mas, pensando bem, Zoe realmente era uma boa cachorra. Tem algo errado com o meu cachorro. Fome. Acordei de uma vez. Eram 4 da manhã. Fome. Ele repetiu. Fome. 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 Com um suspiro Fome, exausto, fome, eu desci fome, as escadas fome. com dificuldade, enquanto a mulher da noite anterior continuava apagada no meu sofá. Era hora de alimentar o Dom. Dom era o meu Doberman. Ele simplesmente apareceu na minha porta 6 meses antes. Sem coleira, sem microchip, sem cartaz de cachorro perdido no meu bairro. Ele surgiu do nada. Então, contra minha vontade, acabou ficando. Enquanto eu abria uma lata de ração úmida, Dom batia sem paciência nos botões de comunicação espalhados no chão da cozinha. Fome. 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 Dom. Fome. Tá bom, fome. eu já ouvi, que droga. Falei, irritado. Ele me lançou um olhar fixo. Parecia entender tudo. Eu, hein, vira-lata esquisito, resmunguei. Não importava quantas vezes eu desse banho nele, o pelo continuava cheirando a enxofre. Dom passava horas parado, olhando para o cemitério antigo perto da minha casa. E quando comecei a trazer mulheres para cá, ele ficou ainda mais estranho. Quase nunca latia, apenas me encarava, atravessando a minha cara com aqueles olhos. Eu li que raças inteligentes reagem mal a mudanças. Achei que aqueles botões falantes ajudariam. Fome. Passear. Frio. Coisas assim. Agora, ele usava os botões principalmente para me tirar do sério. Na manhã seguinte, um sábado, a mulher no meu sofá tinha sumido. Enquanto eu esfregava o chão e queimava lixo no fundo do quintal, Dom ficou parado, me olhando com raiva o tempo todo. Aquilo me deixava inquieto. Passear. Disse a voz gravada, enquanto Dom pisava em um botão. Peraí, 1 minuto, Dom. Falei, arrastando um saco pesado para a pilha de lixo queimado nos fundos. Passear. Ai, ótimo. Suspirei, observando o fogo pegar. Tá, você venceu. Levei Dom ao parque da cidade e acabei puxando conversa com uma ruiva bonita chamada Nina, enquanto ele andava de um lado para o outro, atento demais. Depois de um tempo, ela aceitou voltar para minha casa para beber alguma coisa.
Dom manteve os olhos nela durante todo o caminho. Mais tarde, quando Nina se acomodou no sofá, ele pulou no colo dela, latindo e choramingando, tentando tirá-la dali. Cachorro idiota! Eu cuspi, trancando-o na cozinha. Pedi desculpas a Nina e servi uma taça do meu vinho caseiro especial. Em poucos minutos, ela desmaiou. Então veio a minha parte favorita. Fui até a cozinha pegar a minha faca. Quando me virei para sair, ouvi uma coisa estranha. Pare. Eu nunca tinha programado esse botão. Dom continuou pisando nos botões, um atrás do outro, com uma pressa febril. Palavras que ele não deveria saber saíam da caixa de som. Homem, mau. Pare. Eu já estava sem paciência. Olha, quando eu terminar com ela, vai ser a sua vez. Antes que eu conseguisse dar um passo, Dom começou a crescer. Os ossos estalaram, a pele se esticou. Uma segunda cabeça brotou do pescoço. Depois, uma terceira. Dom, volta. Casa. Berraram os botões. Cérbero. Homem. Mau. Larguei a faca e me encolhi no chão. O rosnado de Dom parecia abrir um buraco dentro da casa. Entre seus dentes havia calor, cinzas e algo que parecia a entrada do inferno. O que você é? Eu gaguejei. O que você quer? Enquanto 3 bocas cheias de dentes pairavam sobre mim, ele pisou uma última mensagem, com as patas enormes. Dom, fome, homem, mau. Matar.